o encontro dos parlamentares que fazem parte da CPI para investigar possíveis irregularidades no contrato de concessão do esgoto em Blumenau ocorreu na sala de reuniões da Câmara e foi transmitida ao vivo pela TV Legislativa. Nesta segunda reunião, foram estabelecidas as métricas do trabalho da comissão e muitas deliberações, entre elas o convite ao diretor da AGIR. Para dar andamento nos nossos trabalhos, existe a necessidade de ter muitos documentos. E alguns deles, inclusive, são de difícil acesso à população. A gente solicitou documentos à AGIR, à BRK, ao SAMAI e à Prefeitura, todos os atos relacionados ao contrato de saneamento desde 2010, para a gente fazer um trabalho o mais aprofundado possível. Eu fiz questão de solicitar, Marcão, que esses documentos eles não venham criptografados e sejam de fácil compartilhamento, porque é um assunto de interesse público e a gente quer poder encaminhar isso para os outros vereadores, para a imprensa, para a comunidade, para todo mundo auditar os atos do saneamento do nosso município, diferente de outras reuniões que a gente teve, dificuldade de compartilhar documentos. Qual é o próximo passo da comissão? A gente também definiu que a gente deve ouvir o representante da AGIR, Paulo Costa, até porque é a AGIR, a agência reguladora, que dá anuência a cada um dos atos relacionados ao contrato, e a gente quer cruzar algumas informações que ficaram um pouco controversas em outras reuniões que a gente teve aqui com a AGIR, com a própria BRK, como, por exemplo, essa fala de que o caminhão limpa-fossa tem a mesma eficiência que a rede subterrânea. Só que se tem a mesma eficiência, por que eles vão continuar enterrando tubo na cidade? A BRK alegou que serão investidos mais 309 milhões de reais em rede subterrânea. Então a gente precisa entender que estudos técnicos estão sustentando tanto o investimento para chegar em 60%, quanto o próprio caminhão limpa-fossa. A gente precisa entender a eficiência de um sistema em detrimento do outro. Durante o encontro, os vereadores foram unânimes em defender que todos os levantamentos feitos pela comissão sejam repassados de forma imediata e transparente para a comunidade. Os parlamentares querem compreender o que foi feito e o que deixou de ser feito ao longo do contrato. Um ponto que foi colocado e que eu concordo plenamente é que faltou transparência nessa relação nos últimos 15 anos com a população. Por isso eu faço questão que seja o mais transparente possível. E a gente tem dois desdobramentos aqui. O primeiro que é toda uma questão de análise das situações que foram feitas e das eventuais responsabilidades. Mas tem outra que ela vai no direcionamento da resolução do problema. O vereador Marcelo fez um apontamento muito importante, que é o apontamento para a possibilidade dos recursos públicos, para que a gente possa, sim, fazer uma pressão, inclusive política, nos nossos representantes, para que a gente possa envolver as entidades sociais, para que nos ajudem a cobrar aquilo que é de direito da cidade de Blumenau, porque são situações que estão mal explicadas durante esse procedimento. Como alguns recursos que eram para vir não vieram, isso está sendo hoje colocado para a população. Então eu acho fundamental que a gente trabalhe nas duas linhas, na apuração das relações contratuais, mas também na resolução, no que pode, de fato, concreto, fazer que venham recursos para cá e possam tirar esse ônus da população, como está acontecendo nesse momento. Nós discutimos aqui já de início algumas questões que nos parecem importantes, que precisam ser esclarecidas ao longo dessa CPI. Por exemplo, a falta de recursos públicos previstos inicialmente no contrato, havia na previsão legal de que, além da responsabilidade da concessionária, teriam recursos, aportes de recursos públicos como parte do investimento, que não aconteceu. Então precisamos entender por que isso não aconteceu, porque de fato isso impacta na tarifa até hoje. E a possibilidade, inclusive agora prevista também no termo aditivo, de retomar esses investimentos públicos, que pode facilitar, ou melhor, amortizar o valor que hoje o usuário paga pela tarifa da água aqui em Blumenau e do esgoto, consequentemente. A Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar possíveis irregularidades na concessão do serviço de esgotamento sanitário de Blumenau ocorrerá na próxima semana. A gente estabeleceu que as reuniões serão semanais, às terças-feiras, às 10 da manhã. Uma pequena alteração no horário referente à primeira reunião por conta da complexidade do trânsito na nossa cidade, e se em algum momento a gente verificar a necessidade de fazer reuniões um pouco mais esparsas, assim a gente vai acabar deliberando.